Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo a mais um vídeo do Homem Sem Tabu. Meu nome é Thiago Oliveira e estamos começando mais um episódio do quadro A Minha História. Sim, a sua história contada aqui no Homem Sem Tabu. E o tema de hoje não deixa de ser um tema pesado, assim como o tema da semana passada. Nós vamos falar sobre abuso sexual em homens. Eu fiz uma rápida pesquisa ali no meu Instagram, perguntando para os homens quais deles já tinham sofrido algum tipo de abuso sexual, seja na fase da infância, na adolescência ou em qualquer período da vida. E 30% das pessoas responderam que sim, já haviam sofrido algum tipo de abuso sexual. Dessas pessoas que responderam, eu perguntei: você falaria abertamente sobre isso? Você contaria isso depois de um tempo? E 30% das pessoas falaram que não falaríamos de jeito nenhum, nem contaríamos isso pra ninguém. Óbvio que isso é um resultado do trauma, obviamente, que isso causa na vida da pessoa, mas eu desconfio que também tem um medo, da exposição e da violação da masculinidade da pessoa, sabe? Do cara contar isso e ele ser visto com outros olhos pela sociedade, pelos seus amigos, pela sua família. Eu hoje tenho 3 histórias aqui para contar, começando com a primeira. Um seguidor mandou uma mensagem falando que sim, eu sofri abuso sexual quando eu tinha 12 anos. Ele disse que ele tinha 12 anos, ele morava numa cidade e os avós moravam em outra, e ele ia para lá sempre. Numa dessas viagens, ele tinha um amigo, e a irmã desse amigo, de 20 anos na época, morava lá junto e viajava para estudar. Então, de vez em quando, ela voltava para casa dos pais. E aí ele estava lá um dia, e o amigo estava junto e foi dormir. E aí ela ficou, uma menina lá de 20 anos, uma mulher de 20 anos, e ele com 12 na sala conversando. Ele disse que ela começou com uns papos sobre sexo e cada vez falar mais detalhadamente. Ele falou que ficou meio sem jeito, ficou ali ouvindo assim a história, mas que ela começou a aprofundar o assunto e a falar de como que fazia, como que ela gostava, até chegar ao ponto de convidá-lo ele para ir até o quarto dela. Ele falou que ele ficou meio com medo, ele falou que ele estava se sentindo com muita vergonha e bem incomodado, mas ele foi. E aí a gente entra num ponto da história que depois a gente vai discutir, e que ele foi pensando assim: eu estava muito envergonhado, ele falou, eu estava muito sem jeito, eu não sabia o que estava acontecendo ali, porque eu cheguei no quarto, eu deitei e eu não fiz nada, porque eu tinha 12 anos e não fazia ideia. Só que lá no fundo, mesmo com o medo e com o desconforto e com o nervosismo e a vergonha, eu ainda assim pensava: poxa, eu vou poder contar para meus amigos que eu já transei. A gente vai falar disso daqui a pouco. A segunda história é de um seguidor que me mandou mensagem falando que também sofreu abuso sexual, e eu perguntei como. Ele falou que ele tinha 17 anos, ele estava numa viagem de ônibus, e aí ele dormiu no meio da viagem. E aí ele acordou, ele tinha 17 anos, no meio da viagem, com um senhor, acho que de uns 50 e poucos anos, 60 anos, com a mão na coxa, meio que no pau dele assim. Ele acordou puto, meio que sabia se defender, apesar do susto. O ônibus parou, eles discutiram. A história foi contada para os policiais, que acharam graça e fizeram até piada. E o máximo que eles fizeram foi botar um em cada ônibus, e aí eles seguiram viagem. A terceira história acontece comigo. E eu também, num ônibus, voltando de uma viagem, um ônibus bem vazio. Eu tinha 17 anos e entraram 3 caras muito fortes assim. 2 sentaram atrás de mim e um do meu lado. Mas até aí, pessoas sentadas no ônibus para viagem. Eu dormi e acordei com um cara que estava do meu lado, com a mão bem na minha coxa, assim, quase no meu pau. E a única reação que eu tive, eu senti muito medo mesmo. Eu só peguei a mão do cara assim, botei no banco, levantei a perna e fui acordado olhando pra frente assim, que o cu não passava uma agulha, morrendo de medo, porque eu sabia também que tinha os outros 2 caras com ele e eu não sabia o que podia acontecer. Cheguei na cidade, minha mãe foi me buscar e eu não falei nada naquele momento. Depois acabei falando, mas não por medo do que ela ia achar, eu só tava meio traumatizado assim. Nada além disso, não teve estupro, não teve nada, mas é um tipo de abuso sexual. Eu queria falar sobre alguns pontos da primeira história, de uma criança de 12 anos transando com uma mulher de 20. Apesar dele se sentir estranho, dele se sentir muito envergonhado com um corpo que ainda não tinha se desenvolvido, ele tinha na cabeça dele que aquilo podia ser legal para contar para os amigos. E aí a gente vai sair criticando e falando que ele já era um macho escroto pensando nisso?
Obviamente que não, ele era uma criança que teve uma educação machista, toda uma masculinidade tóxica em volta dele, para ele ter esse tipo de pensamento. Ele era uma criança. E eu comecei a pensar que é muito doido porque existe uma diferença, lógico que é um caso que eu tô contando, mas eu imagino, e vocês me corrijam aqui se eu estiver errado, que deve existir uma diferença muito grande nas experiências desses tipos de situações de abuso entre homens e mulheres. Todas as mulheres que eu já ouvi falar, todas que me contaram, contam chorando, contam em prantos, contam que tinham medo, desespero. Eu perguntei pra ele se em algum momento ele teve medo, ele fez sem querer ou qualquer coisa do tipo, se ele se sentiu sujo, violado, que são sensações que as mulheres contam em situação, óbvio, de estupro e tudo mais, de violações, acho que mais invasivas. Não foi o caso dele. Mas não, ele não sentiu. E eu acho que isso tem a ver com a educação que a gente tem. Porque o cara, ele, apesar de não sentir que era a hora ou do medo, ele ainda pensou, cara, eu posso contar isso pros meus amigos. Em algum momento da cabeça dele, aquele lance de que o cara tem que comer todas as mulheres possíveis, estava lá dentro já, em algum lugar. E aí eu conversei com algumas pessoas ali no direct, e não defendendo ou falando que a moça fez certo, mas algumas pessoas falaram, então, mas ele não foi forçado, né? Mesmo ele tendo apenas 12 anos, ele teve um consentimento. Ninguém tapou a boca dele, ninguém amarrou ele, ninguém fez forçadamente. Então, teoricamente, tem existido um consentimento desse menino, ok? Vamos ver mais um pouquinho? Eu anotei aqui no meu caderninho algumas definições de consentimento. E uma delas diz, manifestação favorável a que alguém faça algo. Permissão e licença. Manifestação de que se aprova algo. Uniformidade de opiniões, concordância de declarações, acordo de vontade das partes para se alcançar um objetivo comum. E eu fiquei pensando, caralho, bicho, como assim? Ele não foi forçado, mas existiu consentimento? Será que uma criança de 12 anos consegue consentir uma situação dessa? Se essa situação... Será que eu tô me questionando isso só porque era uma mulher maior de idade com um guri de 12 anos? Porque se fosse ao contrário, não existia a menor chance. Se fosse um cara de 20 anos fazendo isso com uma menina de 12, ninguém tava pensando que ela consentiu de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre crianças poderem ou terem esse consentimento, essa capacidade de consentir. E eu achei um artigo científico que falava sobre, na verdade, o uso de crianças em testes para medicina e tudo mais, mas lá tinham alguns conceitos e algumas ideias interessantes que falavam a respeito de autonomia e indivíduos sem a capacidade para consentir. E aí a gente chega lá no artigo com algumas definições bem legais. Autonomia, com a origem da expressão em grega autos, que significa mesmo, e nomos, que significa lei, regra ou governo. Então seria um autogoverno, tá bom? A capacidade da pessoa decidir e agir tendo em vista o que é melhor para si. Será que uma criança de 12 anos tem autonomia para entender o que é melhor para si? Calma lá. Para que tudo isso aconteça, duas condições são essenciais: liberdade e qualidade de agente, ok? A liberdade de escolhas é necessária à ausência de influência controladora e de força coercitiva. Eu fiquei pensando, será que uma criança então de 12 anos tem essa capacidade? Tem como você falar ou não? Ou é só uma mulher de 20 anos doente que pensou, vou transar, porque ele não tinha a menor condição. E ele falou, estava com medo, mas ele foi. Então ele foi consentido? Eu acho que não. E no mesmo artigo tem uma citação que fala sobre consentimento e a frase passa pelo seguinte: pleno conhecimento do que vai acontecer. Ou seja, será que esse garoto tinha pleno conhecimento do que ia acontecer? Ele sabia que iam transar. Um ponto de discussão aqui nos comentários. E eu fiquei me perguntando o que isso podia gerar, ou o que isso podia influenciar nessa pessoa na vida adulta dela, entende? E mesmo esse garoto achando estranho toda essa situação, né, de medo e estranheza, ele nega, ele bloqueia os sentimentos reais dele para um outro bem maior, que é o poder falar que transou com uma menina com 12 anos. Isso me leva diretamente a pensar o quanto a gente tenta sempre antecipar
fases do crescimento do indivíduo. E o quanto que a gente, como educador, a gente reforça esse machismo na cabeça das crianças e das pessoas, de que quanto mais mulheres o cara comer, melhor ele vai ser. É óbvio que essa situação não se fecha no que eu tô falando, eu não sou psicólogo, só que eu só queria discutir e entender como que talvez essas diferentes experiências para homens e mulheres de abuso e assédio sexual são encaradas de forma diferente desde pequeno. É óbvio que vai ter um monte de situação de que o cara ficou traumatizado, e eu não sei quanto esse menino também ficou traumatizado, entende? De depois como que ele vai se relacionar com as mulheres mais velhas, como que ele vai educar o filho ou a filha dele. Mas eu imagino que, se tratando desse tema abuso sexual, homens e mulheres de alguma forma acabam experimentando sensações diferentes da educação que é dada para homens e mulheres. Eu sei que a história que me contaram configura um caso só. Deve ter muitos outros casos de traumas em pessoas do sexo masculino em relação a isso. Só que normalmente, se você pegar num geral, as pessoas têm esse consenso de que se alguém contar uma história de que um menino lá de 13 anos tinha uma mulher querendo dar em cima dele, muita gente vai achar isso mais do que normal. E às vezes aceitar muito mais isso. Com certeza. Só que a pessoa que tá abusando desse garoto com 12 anos, essa mulher, ela é tão doente quanto um cara que abusa de uma menina de 12 anos. O ponto onde eu queria chegar é que homens também sofrem esse tipo de situação em diferentes fases da sua vida, seja um garoto de 12 anos, sejam crianças, com certeza, muito menores, sofrendo muito mais coisas, até outras idades da sua vida. O ponto que eu queria finalizar é até quando homens contando histórias assim vai ser visto por grande parte das pessoas de forma normal. Se o menino falar, eu tinha 13 anos e eu transei com uma mulher, muita gente vai achar normal isso. E principalmente falando de homens, o ponto que eu quero chegar é, até quando nós homens acharemos essas situações que são bizarras normal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu de verdade espero que não tenha sido superficial demais e que esse vídeo sirva para as pessoas verem que existe isso com outras pessoas, poderem botar isso para fora. Se quiserem falar comigo no direct, a gente conversa. O último vídeo eu conversei pra caramba. Foi uma semana super tensa porque eu recebi diversos depoimentos de mulheres. Conseguimos fazer a ponte, a conexão entre a menina do caso que eu falei a semana passada com uma psicóloga que ficou tocada e falou, eu quero ajudar essa pessoa. Várias mulheres mandando mensagem, se ela quiser ajuda pode falar comigo. Elas conversaram, várias mulheres desabafando, falando que o vídeo realmente era pesado, mas que era de uma importância muito grande. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curtam, comentem o vídeo, compartilhem. E muito obrigado mais uma vez por todos vocês estarem aqui. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra semana que vem. Um grande beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau.